uma ferida patológica, né? Pode ser causado por um fungo, uma bactéria. E aí ele faz... pode ser uma úlcera venosa, como a gente viu, pode ser uma úlcera arterial. Então, faz a lesão, né? Essa lesão aqui tem um aspecto todo infectado. Tem essa parte aqui que tá hematoma. Aqui a gente vai ver pontos de fibrina, depois a gente vai ver, né? É uma ferida que muitas vezes precisa de um tratamento com antibiótico para se melhorar esse aspecto e houver a melhora realmente da ferida. Quanto à evolução do tempo, né? A gente fala que é uma ferida aguda ou uma ferida crônica. O que é uma ferida aguda? Ferida cujo processo de cicatrização obedecem a uma sequência esperada de tempo, aparência e resposta ao tratamento. Ou seja, aquela ferida aguda é aquela que, com o tempo, a gente se espera que haja uma resposta e realmente essa pele ela volte a ter as mesmas funções que ela tinha anterior. E essa ruptura, né, da pele, ela geralmente ela é intencional, né? Então lá, ó, os cortes, as escoriações menores, as queimaduras, né? A gente espera que com o tempo melhore. E as crônicas são feridas que duram mais tempo, né? E aí a gente pensa nesse processo cicatricial fisiológico, então precisa que o corpo ele adquire, né? Ele desempenhe as funções dele para que essa cicatriz ela possa acontecer. Geralmente a ferida ela é de dentro para fora e aí a gente pensa na proximidade das bordas, ou seja, a ferida ela não fecha só a casca por cima. A gente precisa que se faça ali todo um processo fisiológico onde o corpo ele se organize para isso. Por isso a gente precisa de uma boa alimentação, de uma boa hidratação. E além disso, a gente precisa de uma cobertura, que a gente fala que é o curativo, eficaz, para a gente ter esse processo cicatricial o mais rápido possível. Temos feridas, né? Esses acompanhamentos que a gente faz no PSF, a gente já encontrou feridas de 40 anos, né? Tem uma senhora que faz com a gente lá, que tem 45 anos, que ela tem uma ferida na perna. E eu já acompanhei. Então, assim, ela quando começa a fechar, a gente pensa, agora vai fechar, ela abre de novo. E aí a gente classifica essa ferida como ferida crônica. É aquela ferida de longa duração e sempre recorrente. Então tá aí, ó. Uma ferida aguda, né? Uma ruptura de pele, que a gente fala que é uma ferida bem pontual, né? E aqui, ó, um pé diabético, né? Uma ferida crônica. A gente vê que as bordas estão bem maceradas, ou seja, bem amareladas. A gente vê que as bordas também precisam de um processo de vitalização. É diferente, tá vendo? Olha a borda dessa ferida. Olha o aspecto dessa ferida. Isso aqui é uma ferida que está granulada, uma ferida que tem bastante aporte de sanguíneo, né? Nessa ferida, sangra. Não tem nenhum processo infeccioso. As bordas estão finas, são regulares. Aqui a borda é toda irregular, ou seja, né? Fica dando as voltinhas. É uma borda desvitalizada. Aqui não tá dando pra gente enxergar muito direitinho, mas não é um aspecto vermelhinho igual tá aqui, certo? Então, a diferença de uma aguda e de uma ferida crônica. E quanto à infecção? A gente fala que é uma ferida limpa quando ela está isenta de micro-organismos. Então, é uma ferida que não apresenta nenhum aspecto de infecção. Aquela ferida que não tem odor fétido, aquela ferida que não tem secreção purulenta, né, aquele pus, aquela ferida que não tem
tá bem granuladinha, vermelhinha, a gente classifica ela como uma infecção limpa, como uma ferida limpa. Uma ferida contaminada é aquela que é causada, né, por um tempo maior que 6 horas de lesão, né? Aqui, na verdade, lesão com tempo inferior, que tá escrito errado, é superior, tá? Entre o trauma e o atendimento inicial. Ou seja, se acontece um acidente e esse paciente demora muito a chegar, aquela sujidade ali, às vezes de asfalto, de terra, de grama, de areia, o que for, aquilo pode ser um fator para que essa ferida ela venha muitas vezes apresentar um processo infeccioso. Por quê? A gente sabe que tem sujidade, que tem micro-organismos, né? E isso pode classificar e evoluir para uma ferida contaminada. Quando ela está contaminada, a gente muitas vezes precisa de um antibiótico, tá? Aqui, ó, tá certo, eu falei errado, tá? É limpa contaminada, então é inferior a 6 horas. E aqui é superior a 6 horas quando ela é realmente contaminada, né? Então o tempo de atendimento ele é superior a 6 horas do trauma. A gente precisa de ter um processo de limpeza eficaz dessa ferida, então lava bastante com água ou com soro fisiológico, tá? A gente nunca joga o álcool, outro produto, é soro fisiológico. E por último, a ferida infectada. Essa ferida infectada, ela é muito característica, principalmente pelo odor. É aquelas feridas que tem aquele odor fétido, né? Ele, de longe a gente sente aquele cheiro ruim. E esse cheiro ruim, até a gente evolui, né? Se ela tem odor ou não, ele é sim característica de ferida infectada. Quando ela tem calor, o rubor, que é o vermelhidão, a dor e o pus, né? Então a gente fala que essa ferida ela está infectada, precisa de antibiótico para poder tratar essa ferida.